Graça e paz a todos vocês, da parte de Deus, da parte de Jesus e do Espírito Santo. Estamos juntos para aprendermos da palavra de Deus e que maravilha, que bom é podermos ter essa oportunidade, ter esse momento para que a palavra de Deus faça parte da nossa vida. Sabe, queridos, nós precisamos compreender com mais profundidade sobre a terceira pessoa da divindade. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E conhecemos pouco sobre o Espírito Santo e precisamos conhecer um pouquinho mais sobre essa pessoa maravilhosa, espetacular, sem comparação, o Espírito Santo, que é uma pessoa da divindade. E aí eu quero já começar orando para que o próprio Espírito nos ilumine para entendermos aquilo que Ele mesmo trouxe por meio da inspiração aos santos profetas e aos santos apóstolos que está na palavra de Deus. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e nós precisamos agora do Santo e Bom Espírito para entendermos a Tua palavra. Ilumina-nos, Senhor, Santo e Bom Espírito. Nós choramos em Teu nome, em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus. Amém. Olha só, vamos começar um texto que eu sempre recito aqui, até no início da nossa fala, mas eu quero ler com você na íntegra, capítulo 13 de 2 Coríntios, e o verso 13 diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A comunhão do Espírito Santo. O que é comunhão? Comunhão é harmonia no mesmo modo de agir, pensar, ou seja, comunhão é viver em comum com essa pessoa. Então, o Espírito Santo é aquele que está conosco hoje, é aquele que comunga conosco, é aquele que quer que nós possamos agir no mesmo modo de pensar dele, com a mesma harmonia, com o mesmo propósito, o mesmo ideal. Então, o Espírito Santo é essa pessoa da divindade que nós precisamos conhecer mais. E aí, um texto que eu quero que vocês acompanhem comigo, nós vamos aprender um pouquinho, está aqui em João, o próprio Jesus falando no Evangelho de João, no capítulo 14, vamos começar aqui no capítulo 14, Jesus diz algo fantástico, capítulo 14, e o verso 16, 17, 18, ele diz: e eu, Jesus dizendo, rogarei ao Pai, ele vos dará o outro Consolador. Então Jesus era o Consolador, e ele, ao voltar para o céu, ele estaria rogando ao Pai, estaria sendo enviado outro Consolador, com o mesmo poder, mesma capacidade, mesmo tudo de Jesus. Agora o Espírito Santo estaria conosco, mas com algo muito maior, não limitado por um corpo físico, agora atuando em todo ser humano, em qualquer momento, em qualquer situação. Esse é o Espírito Santo, o outro Consolador. E esse outro Consolador que Jesus diz, a fim de que esteja convosco para sempre. Então, esse Consolador estaria com os discípulos e conosco para sempre. E agora, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita em vós e habita convosco e estará em vós. Verso 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Que promessa! Jesus disse, e aí Jesus voltou para o céu. Nós compreendemos, nós sabemos pela palavra que Jesus, ao morrer, ele ressuscitou e retornou ao céu. Quando ele retornou, então ele cumpriu essa palavra, ele enviou o outro Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco. Que maravilha! Então hoje nós temos então agora essa comunhão do Espírito Santo, que nos traz harmonia com o céu, que traz o modo de pensar, que nos convence, que faz tudo. E aí o Espírito Santo agora no verso 26 ainda do capítulo 14, ele diz assim, Jesus dizendo, olha, mas o Consolador, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o Consolador, é quem consola a mim e a você. Ele é o outro Consolador. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Pronto. O Espírito Santo, que é o Consolador, ele nos ensina todas as coisas. Você precisa aprender, é o Espírito Santo que nos ensina. Sabe o que mais? Você precisa lembrar o que Jesus disse. Pronto, porque Jesus estava falando para os discípulos. Os discípulos andavam com Jesus e Jesus falava muitas coisas, mas muitas coisas eles esqueciam. Pronto, o Espírito Santo
aquele agente da divindade que ia fazer com que eles lembrassem de tudo que Jesus havia dito. Então hoje também somos discípulos de Jesus, estudando a palavra de Deus. Muitas vezes a gente lê e precisamos estudar, ler, a cada dia a gente esquece. Mas numa hora de necessidade é o Espírito Santo que faz a gente lembrar da palavra, do que está escrito, do que Jesus disse aqui. Que maravilha! É essa pessoa espetacular, maravilhosa, sem comparação, o Espírito Santo que nós precisamos. Aí no capítulo 15, verso 26, veja que texto que eu acho fenomenal. Diz assim, Jesus dizendo: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Agora é Jesus que vai enviar. Jesus disse que ele ia rogar para o Pai enviar. Agora ele diz que ele vai enviar. Por quê? Os três têm o mesmo poder, a mesma capacidade, a mesma harmonia. É por isso que o Espírito Santo é quem traz a comunhão. Ele faz com que eu e você tenhamos harmonia com o céu, com Deus Pai, com Deus Filho e com Ele mesmo. Tá? Mesmo modo de pensar, agir, ter essa busca. Então nós precisamos do Espírito Santo. Aí ele diz, verso 26 do capítulo 15: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Olha só, o Espírito Santo agora, que é o Espírito da verdade, vai dar testemunho de Jesus. A gente só testemunha de forma verdadeira e autêntica de alguém que a gente conhece. Por exemplo, uma mãe, ela pode testemunhar de forma verdadeira sobre o seu filho. Quem é o seu filho? Como ele age, como ele é em casa, como ele é fora, quais são as atitudes dele, ele é organizado, não organizado. É só uma mãe vai dar um testemunho verdadeiro com relação ao seu filho. Pronto, aqui o Espírito Santo que tem essa harmonia, que tem essa ligação íntima com Jesus, porque ele é Deus também. Só ele pode testemunhar de Jesus de forma verdadeira, autêntica. Então, é o Espírito Santo que faz com que Jesus seja real para a minha vida e para a sua vida. Ele testemunha de Jesus. Ele fala o que realmente Jesus é. É isso que nós precisamos. Por isso, eu e você, se quisermos, se nós queremos o Espírito, nós queremos Jesus, o Espírito Santo precisa fazer parte da nossa vida. Aí no capítulo 16, verso 12 e 13, ele diz assim, olha, para a gente poder entender, ele diz assim, Jesus dizendo: tem ainda muitas coisas que vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Ele me glorificará. Olha só, Jesus tinha muita coisa para dizer para os discípulos, mas os discípulos não estavam preparados. Agora, o Espírito Santo que ia vir depois que Jesus retornasse para o céu, o Espírito Santo agora estaria nos conduzindo em toda a verdade. Você precisa aprender a verdade da palavra de Deus, é o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que faz a gente compreender a palavra de Deus. Por isso, a maior necessidade minha e sua, e de todas as pessoas, de toda a igreja, é de ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos conduzir a toda a verdade. O Espírito Santo vai nos consolar, vai nos ensinar, porque ele é o Espírito da verdade. Ele vai glorificar a Cristo, ele vai testemunhar de Cristo. É tudo que nós precisamos. Então eu tenho entendido a cada dia que a fraqueza da igreja e a fraqueza espiritual do ser humano é porque não tem buscado o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo em sua vida. Quando eu não tenho o Espírito Santo em minha vida, eu não vou compreender todas essas realidades maravilosas de ser consolado quando eu precisar, de aprender e de ser ensinado ou aprender, porque o Espírito Santo me ensina, Cristo como sendo real para mim. Ou seja, o Espírito Santo faz tudo. E no 16, verso 8, Jesus diz: quando ele vier, ele convencerá o mundo, eu e você, do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz com que eu e você compreendamos que somos pecadores e que precisamos da justiça de Cristo. Porque o juízo virá e nós precisamos então reconhecer que somos pecadores,
ter a justiça de Cristo, que é o perdão, que é a sua graça, e ter a certeza que no juízo nós seremos aprovados não pela minha capacidade, mas pela capacidade, pelo sacrifício de Jesus. O Espírito Santo faz tudo isso. Então nós precisamos a cada dia estudar, aprender, buscar intensamente a presença do Santo e Bom Espírito em nossas vidas. Você deseja hoje buscar o Espírito Santo para que as bênçãos do céu sejam reais em sua vida? Então ore comigo agora e vamos pedir junto a presença do Espírito Santo. Amado Deus, querido Pai, em nome e pelos méritos de Jesus, derrama o Santo e Bom Espírito. Cumpra a sua promessa em nós, que o Espírito Santo esteja habitando em nós, para que possamos ter tudo o que nós precisamos com a presença do Espírito Santo. Abençoe esses teus filhos, nós choramos por Jesus. Amém.